noite, Brasil! Que delícia estar aqui, mais um Sensacional no ar. E olha só, hoje vamos debater sobre a menopausa, gente. Será que a mulher engorda ou tem queda de cabelo? Mas olha, a gente vai saber isso tudinho, mas antes eu vou bater um papo agora com essa baita jornalista. Ela conquistou popularidade à frente do Bom Dia São Paulo. Vem pra cá, Glória Vanik! Seja muito bem-vinda aqui no Sensacional comigo. Olá. Que elegância, que linda! Olha quem fala! Que linda! Nossa, maravilhosa. Olha, pra uma mulher segurar um cabelinho curtinho assim, tem que ter um rosto bonito, né, gente? Dá um close nela, viu, Glória? Que linda! Seja muito bem-vinda. É a facilidade, né? É a facilidade, é a facilidade, né? Praticidade. Que linda pessoalmente, mais bonita ainda. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo aceitado o nosso convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, a gente tem tanta coisa pra conversar hoje, menina. Então olha, vamos! Adoro. Vamos bater um papo gostoso aqui. Você é natural do Rio de Janeiro? Carioca? Sou carioca, mas morei lá até os 15 anos. Uhum. E me mudei para o interior de São Paulo com minha família. Meu pai veio trabalhar e tal. E aí me mudei para São Carlos, no interior. E essa coisa de ser jornalista, assim, desde o começo, assim, você já tinha aptidão por isso, pela essa profissão? Como que Dani, começou? já. Desde pequenininha? Já foi? Já, mas nunca ninguém atinou. Eu tenho passagens, assim, da minha infância. Eu narrava a partida de futebol de botão do meu irmão. Tinha um gravadorzinho, minha mãe tinha um gravadorzinho com microfone, e eu pegava e eu gravava conversas da minha mãe com a minha avó na cozinha, escondida, como se fosse câmera escondida. Mentira. Era microfone escondido. É detetive, né? Isso aí já é a parte mais detetive. O jornalismo mais investigativo. Investigativo, total, assim, achava aquilo máximo. Nossa, então a sua vocação você descobriu assim logo de cara. Então isso é muito bom, mas né? sabe que ninguém atinou. Ninguém percebeu que isso poderia ser uma profissão. Então, eu só fui descobrir que eu queria fazer jornalismo efetivamente quando eu estava no meio do terceiro ano do ensino médio. E seus pais, assim, de cara, eles concordaram, assim, de você ir pro jornalismo? No começo, houve uma certa resistência. Jura? De falar assim, quando filha, eu falei, você tem certeza? Olha, quantos apresentadores tem, né, de telejornal? Não enche nenhuma mão, tal, sabe? Trazendo dificuldades do mercado. Falei, bom, mas se tem esse tanto, é porque as pessoas conseguiram chegar lá. Por que eu não posso chegar lá? Sim. Ô, Glória, é verdade que a primeira vez que você apareceu assim na televisão foi segurando um frango? Me conta essa história. Eu achei sensacional. Foi. Me conta isso, menina. Eu trabalhei em Bauru. Enquanto eu fazia faculdade, eu fiz um curso. Na época que eu fiz faculdade, era proibido fazer estágio. O estudante de jornalismo não podia fazer estágio. Ah, não podia? Não podia, o sindicato proibia. Olha. E aí, eu falava, mas eu preciso trabalhar, mas eu quero começar a trabalhar em alguma coisa ali, na minha né? área. Sim, sim. E aí, uma vez, eles falaram, puxa, a gente tem uma rede de supermercado, não era uma rede, era um supermercado local. Supermercado, sim. E eles querem fazer uma propaganda. Você toparia fazer? Eu falei, topo. E tava precisando de grana, topava tudo, né? Topo, sim, vamos lá. E aí me colocaram, eu era meio cheinha assim, me colocaram um paletó vermelho e uma touquinha de Papai Noel. Era próximo do Natal e eu ia pro supermercado e anunciava as ofertas. Então, o primeiro que eu fiz, eu peguei um frango. Eu falava, frango, tal marca, não sei quanto, o quilo. Era assim, fazendo as propagandas ali do supermercado. Sim. Então, esse foi o meu início na TV. Que legal. E como que foi, assim, a transição de estar no interior, né, de São Paulo, e de repente vir pra capital? Como que foi pra você essa de essa estar no interior e vir pra capital? De vir pra São Paulo, né? Com esse propósito de trabalhar, a diferença mesmo de fazer jornalismo, um jornalismo mais local, né? Que nem você fazia, né? E de repente vir pra capital e fazer o jornalismo mais aqui mesmo, né? Como eu sou nacional, do Rio, eu já tinha experiência de morar na cidade grande. Quando eu vim pro interior de São Paulo, eu senti uma diferença muito grande, né? Mas ao mesmo tempo eu tive uma liberdade que no Rio eu não teria tido, por questão de segurança e tudo mais. Mas quando eu me mudei para São Paulo, eu conhecia a rodoviária do Tietê, que eu conhecia em São Paulo, eu não conhecia nada. Não foi estranho para você, assim, porque é uma cidade muito grande, É uma né? cidade grande. A primeira coisa que eu fiz foi comprar aquele guia
de ruas, que na época, né, não tinha aplicativo que te mostra onde Hoje você tá, GPS, nada disso. Então era o guia de ruas, de papel, para entender onde eu estava. E eu falei, eu preciso morar perto da Paulista, que era a única referência que eu tinha, era a Avenida Paulista, porque pelo menos tem tudo. Tem metrô, tem tudo. Tem acesso, transporte, né? e eu consigo me entender nessa cidade primeiro. Você ama ou você odeia, né, São Paulo, né? Ah, Eu acho não, que é São assim, Paulo né? me deu muita coisa, Dani. Mudou muito a sua vida, né? Minha carreira, minha família, sabe? Meu filho nasceu aqui, conheci meu marido aqui. Então, foram muitas coisas. O primeiro copo d'água que você derrubou foi aqui em São Paulo? Não. Essa história é muito boa, Foi em né? São José dos Campos, Você quando eu derrubou lá trabalhava. também, você é desastrado, então. Eu derrubei lá, em São José. Mas no jornal, ao vivo? No jornal, ao vivo. Eu tava com Olha. outro colega apresentando, a gente apresentava em dupla. E aí, numa dessa, eu fui me mexer e bati com a mão. Só que eu derrubei aquele copo de água gelada na calça do meu colega. Nossa. Assim, ó, plof, aqui. E ele estava ao vivo, lendo. Era na hora da fala notícia, dele. era a fala dele. E a hora que eu vi E ele continuou lendo a notícia? E ele continuou, ele se segurou ali. Não pode, quer dizer, engoliu de outra forma, né? Meu Deus, literalmente. E eu assim, ixi, o que eu fiz, né? Depois pedi mil desculpas pra ele, a gente ria e tal. Mas foi... Bati com a mão E aqui em São Paulo, você caiu de bunda, não foi? Ah, aqui eu caí. Caiu de bunda. Caí, ao vivo no Bom Dia São Paulo, quando eu era repórter ainda do Bom Dia. E aí, como que é? Você fica morrendo de vergonha, assim? Não dava nem tempo de sentir vergonha. Eu tava andando, era uma exposição de obras de arte. Aí entrei e comecei a falar. Só que no que eu comecei a falar, eu comecei a andar de costas. Mostrando e andando de costas, andando de costas. E aquelas obras de arte, elas estavam nos cavaletes e tinha o pezinho do cavalete. Ah, e você enroscou o pé do cavalete ali. Eu fui andando de costas, tropecei. Tropeçou ali. E derrubou a obra de arte também? A minha mão foi assim, ó, num quadro do Volpe, eu nunca me esqueço. Minha mão foi assim pra catar o quadro, ainda bem que eu não consegui acertar a mira. Imagina eu derrubar um quadro naquele no chão. Tava ao vivo isso? Ao vivo. Aí o cinegrafista foi muito ligeiro, ele saiu de mim e foi pra uma obra de arte. Foi o tempo de eu cair no chão e levantar. E só vazou assim... Foi o que vazou no ar, foi uma risadinha assim bem rápida. Porque na sequência eu tinha uma entrevistada ainda me esperando pra falar sobre a exposição. Você tinha que fazer uma sonora ainda. Tinha que fazer entrevista com ela ao vivo. E ela foi muito profissional, porque ela não riu. A hora que acabou, eu falei, tô demitida, vou embora. Hoje eu vou pra rua. Jura? Mas Que é um era uma acontecimento, época. às vezes acontece isso, né? Mas era uma época ainda que o jornalismo ainda era aquela coisa que muito você engessado, né? Muito engessado, você não podia errar. Imagina cair sentada ao vivo no ar. Mas você e o Bocardi começaram a levar o jornalismo mais leve, mais contraído. leve. Isso partiu de vocês ou era uma orientação da Globo? Partiu da gente. Foi uma coisa que a gente foi construindo ali, sabe? Juntos. Foi testando, vamos fazer isso. Levar uma chamada, aí, né? Era isso, era aí exatamente isso. Aí foram dando corda pra vocês foram indo, foi indo. Vocês ficaram quanto tempo juntos? Bastante? Eu com o Rodrigo fiquei quase 10 anos. Nossa, fiquei bastante, 9 anos, né? Uma parceria de sucesso, né? E como que era, assim, a convivência? Porque 10 anos... né? Bastante Dani, tempo. A convivência era boa, tranquila. às vezes tinha uma briguinha também, de vez em quando. Não, tem até aquele famoso episódio que viralizou, o pessoal achando que a gente tinha brigado. Por isso que eu perguntei. Não, mas não era. O que aconteceu? A gente fica Ali, curiosa. especificamente, foi uma falta de orientação, de direção ali na hora do ao vivo. Então, porque assim, o que aparecia no meu telão, aparecia no telão do Rodrigo. Eles não eram independentes. E eu tinha uma série de coisas que eu precisava mostrar. Os mapas, né? Uma série de recursos gráficos que eu precisava mostrar no jornal. E a gente também tinha as redes sociais, que a gente adorava fazer. Sim. E aí sobrou, estava numa reportagem, sobrou acho que um minuto que tinha para finalizar o jornal. E aí a editora falou, olha, vocês têm 1 minuto. Mas ela não falou o que era para fazer.
E eu falava pro Rodrigo, falava, vou mostrar aqui os mapas e tal. E falava, não, isso já deu, né? Falta um minuto. Vamos mostrar redes sociais. Eu falava, eu sei, mas eu preciso mostrar os mapas. E a gente tava naquela, acabou a matéria. E ninguém falou, mostra tal coisa. Glória, algum destaque aí tão importante? Eu tô dando uma olhada que o pessoal escreve em rede social aqui. Você já abriu aí, vai lá. Não, mas o que tem aí de destaque tão grave interditando? Não, aí a gente tem alguns acidentes, acidente em rodovia, mas segue aí com as redes sociais. Nada que provoque tanto, que atrapalhe tanto a vida das pessoas. Atrapalha sim, atrapalha no trânsito. Onde tem, então? Que rodovia? Tem rodovia Raposo Tavares, tem destaques aqui nas redes sociais, mas segue aí. Com o que você abriu, vai acabar o jornal. E no fim das contas, acabou o tempo do jornal, a gente não falou nem das redes sociais e nem dos mapas, e acabou o jornal. E acabou o jornal e ficou dito por não dito e não teve nada. E aí, a gente ria no final, né? Eu e ele. Eu falava, seu louco, você ficava mostrando esse negócio e eu não conseguia abrir o mapa. E ele ria. E a gente ficou rindo. Depois deu todo aquele chabu. Pessoal, né? Nossa, eles brigaram e tal. E quando eu fui ver as imagens, realmente eu tava com uma cara assim, amarrada, sabe? Uma cara de brava. Mas eu acho que era muito mais concentração ali do que a gente vai fazer do que braveza em si. Sim, tipo, prestando atenção, olhando ali. Sim. E aí depois virou, não, vocês brigaram, mas não teve briga nenhuma. Vamos fazer uma brincadeira? Cadê minha caixinha? Vamos. É o seguinte. Qual a brincadeira? Vamos falar agora sobre os bastidores dessa vida de jornalista. Tem várias perguntinhas aqui das pessoas que são curiosas, você sabe, né? O povo é curioso. Então, lá vocês faziam das redes sociais, né? Aqui é do público, viu? Que manda. É pra pôr a mão? Pode colocar a mão, aí você eu tenho que tirar aí, uma. Tira. Peraí. Aqui, ó. Já foi atacada por algum inseto ou bicho durante uma reportagem? Já, Glória? Já. Teve os... Como é que chama aquilo, meu Deus? Esqueci carrapato, não foi? Carrapato. Eu tava fazendo reportagem próximo do Rio Tietê. Não, e aquilo gruda, que é uma coisa, né? Não é que grudou, Dani. O negócio... Eu tava ao vivo, pra variar, com o microfone com um cabo. E aí, tô aqui segurando o microfone, Bom Dia São Paulo também, fazendo reportagem na beira do Rio Tietê. E aí eu vejo uma fileirinha de bichinhos subindo assim no cabo do microfone, subindo na minha mão e entrando na manga da minha blusa. Meu Deus! Eu achei que era formiga. Né? Eu vi aquilo e eu ao vivo falando. De repente, eu ouço um dos meninos que estavam ali junto na produção falar assim, nossa, tá cheio de carrapato aqui. A hora que ele falou, tá cheio de carrapato aqui, aí que eu entendi que aquilo ali era carrapato. Só te falar, eu já me cocei aqui já, Glória. É impressionante quando a gente fala de carrapato, tem gente que se coça, né? Eu já me cocei aqui. E fui entrando. Aí eu acabei encerrando a entrada ao vivo. Falei, gente, eu vou precisar parar por aqui. Era a Mariana Godoy, na época, que estava apresentando. Falei, Mariana, vou ter que encerrar porque tá entrando um monte de carrapato na minha roupa. Ali eu tinha que falar, não tinha o que fazer. Aí nós estávamos numa cidade pequena, no interior aqui de São Paulo. Liguei para uma veterinária que eu conhecia e falei para ela, o que a gente faz? Aí ela, olha, vai na farmácia e compra um sabonete tal e toma banho com ele. Só que a cidade era pequenininha, só tinha 3 sabonetes. Nós estávamos em 11, 12 pessoas. Meu Deus, tinha que dividir o sabonete. Aí a gente lá no balcão do hotel dividindo os sabonetes pra todo mundo ter um pedacinho pra tomar banho com o sabonete pra liberar os carrapatos. Mais um, Glória. Mais um. Vamos lá. Ui, peraí que caiu. Caiu, esse tá veloz. Tá vivo. Tá vivo, vamos lá. Já fez matéria em algum lugar perigoso? Perigoso? Vários. Mas tem um assim que você ficou com medo, que você fala, meu Deus do céu, que marcou muito, assim, que você ficou com medo mesmo, assim. Eu tive uma comunidade que eu entrei aqui em São Paulo, que eu não tinha certeza se eu ia sair, não. Nossa, Glória, sério? Foi. O que houve? A gente estava fazendo também a série de reportagens do Tietê. E aí eu entrei ao vivo no Jornal do Meio-Dia. E aí, quando terminou assim, aquela entrada ao vivo, a gente viu que tinha um carro pegando fogo na margem do Tietê, assim, no cantinho. E eu falei, poxa, vamos lá fazer, né? Porque tava na beira do Tietê e tal. Aí eu e o cinegrafista, o Ilcinho, querido, meu irmão, nós fomos seguindo ali. De um lado era o rio, do outro lado era a comunidade. E aqui tinha uma rua de terra. Sim. Margeando o rio.
E a gente foi seguindo por aquela rua, mas justamente na curva onde a gente ia encontrar o carro, tinha uma casa que ela avançava. E aí a molecadinha que estava junto com a gente, né? Porque quando você tá ao vivo na rua, junta a molecadinha e tal. Sim. Vem por aqui, tia, vem por aqui. E aí nós seguimos. A hora que nós seguimos, nós entramos num miolo ali da comunidade, rolando... Um tiroteio? Não, rolando tráfico. E aí, a gente entrou por aquela viela, encontrou aquela situação, nós paramos. Porque aí o traficante começou a gritar lá do meio e falava: não entra aqui não, que aqui é osso, não entra aqui não, que aqui é osso. E nós paramos. Vamos voltar, né? O raciocínio imediato, vamos voltar. No que a gente foi voltar, já tinham 2 caras armados de fuzil atrás da gente. Nossa, Glória. Aí eu falei, bom, agora não vamos pra frente, não vamos pra trás, tem que dar um jeito. E o cara falou o seguinte: olha pra baixo, câmera pra baixo, vai lá, faz o carro, não olha pra cara de ninguém, não filma ninguém e vai embora. Falei, bom, agora pra frente pelo menos a gente anda. E aí nós fomos, foi um cara com um fuzil na frente, outro atrás. Eu olhei pra cara do Ilcinho, do cinegrafista, e falei, meu irmão, 3 takes, uma passagem. A passagem é a hora que o repórter aparece na reportagem falando. Falei, 3 takes, uma passagem, vambora. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Eu gravei ali de improviso, ele gravou as imagens rápidas. Só que aí, na hora de ir embora, os caras falaram assim, agora vocês vão voltar por outro caminho. Eu falei, é o caminho de Deus. E ninguém sabia onde nós estávamos, porque ninguém viu a gente entrando lá. Ninguém da equipe da TV. Aí, a hora que nós entramos na viela, tinha tipo um corredor polonês. Dos 2 lados, os caras enfileirados, armados. E a gente tinha que passar naquele meio ali pra sair. Meu Deus do céu. Olha, Dani, eu ouvi de xingamento a elogio. Cabeça abaixada. Valeu, pessoal, valeu, obrigada, obrigada, obrigada. Ouvindo tudo. E saímos. A hora que nós saímos, eu olhei pra cara do Wilson e falei, meu irmão, onde que a gente se meteu? Nossa, que perigo, né? Caramba. Vamos mais uma aqui? Deixa eu pegar aqui. Ai, graças a Deus que deu tudo bem, né? Terminou tô aqui tudo pra bem. Contar a história. Graças a Deus. Vamos lá. Qual desses casos foi mais difícil de cobrir? Eloá ou Isabela Nardoni? 2 casos muito emblemáticos, muito mais difíceis, né? É difícil escolher o mais difícil. Eu imagino. Porque foram situações diferentes. O caso Isabela já tinha acontecido. Né? Nós chegamos, a reportagem chegou num pós-crime. E aí era toda aquela questão da investigação. O caso Eloá estava acontecendo. Estava em andamento. Então ninguém sabia o desfecho que ia ter. Então, talvez como desafio profissional, o Eloá. Justamente pelo cuidado que se tinha que ter naquela situação de que as meninas, né, eram reféns e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, eu acredito que o Eloá foi mais desafiador para mim. Principalmente pelo desfecho depois. O desfecho foi muito crucial, trágico. né? Muito triste, né? Assim. Foi um momento de autorreflexão muito grande, aquela cobertura. Eu me refleti muito sobre mim mesmo, o meu trabalho, o que eu estava fazendo, o meu papel, porque era um desafio diário. Outro também que você cobriu também, que eu acho que teve uma grande repercussão, foi o acidente da TAM, né? Também, que você ficou no ML também, corpos chegando, você começou a conversar com as famílias. Essa abordagem com famílias, num momento de tragédia como esse, como aquele que foi enorme, é muito delicado. Eu imagino. Porque, ao mesmo tempo que existe uma pressão de entreviste às famílias, o que é natural do jornalismo, né? Para ter depoimentos das pessoas, eu sempre tive um respeito muito, muito, muito grande quando alguém falava, eu não quero falar. Eu nunca insisti. Não, mas por favor, vamos, numa situação de tragédia. Porque, gente, é uma dor absurda, né, Ali? Que a gente não fragilizada, a pessoa não sabe nem o que falar, né? Não mensurar. E a gente não consegue se posicionar no lugar daquela pessoa. Por mais que você tenha empatia, as pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro, mas é muito mais. Porque cada um de nós tem o seu repertório. Então, eu não posso me colocar no seu lugar ou você no meu, usando o meu repertório. Em cima de você. Então, eu não tinha como me colocar no lugar daquelas famílias sem ter passado por aquilo, sem estar passando por aquilo. Então, a partir do momento em que falava não, é não. Sim. Ô, Glória, você conseguia, assim, separar a sua vida ali profissional
da pessoal, por exemplo. Se chegar em casa, por exemplo, fazer uma cobertura como essa, uma cobertura desgastante. Então, tanto emocionalmente, né, assim, de ver uma tragédia como essa, de ver corpos, de ver família sofrendo, de repente chegar na sua casa. Como que é? Você conseguia separar isso? O profissional do pessoal? Exaustivo, Dani, exaustivo. Numa cobertura como essa, a hora que você chega em casa, porque enquanto você está ali fazendo a cobertura, você está com a adrenalina o tempo todo ligada. Sim, imagino que você não consegue desconectar, desligar, não consegue. né? A hora que você chega em casa é a hora que o corpo relaxa. E aquele relaxar do corpo não significa um relaxamento da mente. Não é? Então, você começa a sentir dores no corpo, por exemplo, de tanta tensão. E vem aquilo tudo que você tratou durante o dia, reverbera na sua cabeça. Então, acontecia, eu lembro no caso de Isabela Nardoni, que os nomes ficavam na minha cabeça o tempo todo. Os nomes dos envolvidos ali no crime ficavam vindo na minha cabeça, vindo na minha cabeça, vindo na minha cabeça. A última perguntinha aqui pra gente falar, vamos lá. Então, vamos lá. Já teve que fazer xixi ou número 2 em algum lugar inusitado? Porque você foi muito repórter de rua, né? Durante essas coberturas. Imagino, tá ali morrendo de vontade de fazer suas necessidades ali. Como que faz? Tá na rua? A história do xixi no capacete, né? No capacete? Como assim? Na época que eu tava fazendo a cobertura do Tietê. Teve muita coisa nessa cobertura do Tietê. Esse Tietê aí, você tinha que ter uma plaquinha, né, Glória? Com seu nome lá no Tietê. Porque você já faz parte do patrimônio ali do Tietê, né? Mas nessa época, eu lembro que a gente ia entrar ao vivo aqui da Marginal Tietê. E eu ia entrar ao vivo no SPTV do meio-dia. Só que não tinha dado tempo de eu fazer xixi. Aquela coisa a correria foi muito grande, não deu tempo. Tal. E eu ia entrar ao vivo, eu falei, gente, eu não vou conseguir entrar no ar sem fazer xixi. Eu tava muito apertada. E a gente ia entrar na beira do Tietê, ali do lado da pista expressa da Marginal. Só que, para eu achar um banheiro, a gente tinha que pegar o carro, passar da expressa para central, da central para local, achar um lugar que tivesse um banheiro e na próxima ponte fazer o retorno. Depois só de fazer pensar o retorno, nisso, já faz xixi nas calças. Acabou o jornal. Não, só de pensar nisso, eu já... Nossa, aí que dá mais... Meu Deus, que agonia. E aí, Glória? E aí... Tava naquele desespero. E aí, um dos colegas que estavam junto ali no projeto, que era o Dan era o que remava um caiaque no Rio. Era todo paramentado, porque, infelizmente, o nosso Tietê é cheio de esgoto. Sim. E aí, ele usava um capacete. Ele remava puxando um equipamento que media a qualidade da água. E aí o Dan falou assim, faz no meu capacete. Então eu peguei o capacete, os meninos arrumaram um saco de lixo, eu forrei o capacete com um saco de lixo, entrei no carro, fechei a porta, agachei pra fazer xixi no capacete. E aquele xixi longo, com certeza, né? E eu não sabia, né, se o capacete ia dar ou não ia dar o volume que eu tinha dentro de mim. E aquele medo de transbordar, mas deu tudo certo, terminei, amarrei o saquinho. Não aí vazou? Já tinha... Não vazou. Gente, não vazou nada? Não, foi assim, no limite. Quem nunca fez isso, né? Fez na garrafinha do... Gente, quem nunca? Foi no limite. Nossa, eu aí também... limpei a mão com álcool gel e fomos. Ô, Glória, assim, eu imagino assim que uma rotina do jornal, que nem você tá falando assim, poxa, acorda cedo, vai fazer, apresenta, vai pra rua, que nem esse dia mesmo, emendou uma matéria na outra, não teve tempo nem de fazer xixi, tudo. Você já teve, assim, alguma crise de ansiedade, burnout, depressão? Porque eu já conversei com vários jornalistas, assim, que já tiveram vários problemas em relação a isso, de excesso de trabalho, excesso de pensar mesmo, de tanta coisa, de tanta uma rotina tão extensa que às vezes acaba ocasionando esse tipo de problema. Eu tive, Dani, lá para 2020, eu tive um processo de burnout, tá? Até eu nunca comentei sobre isso, porque eu fui tratando, mesmo enquanto trabalhava, eu fui tratando, mas era um momento assim que juntava pandemia, o burnout, né? Eu tive crise de ansiedade, é uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, não sabia o que era. Olha então, só. Quando eu fui direto para o hospital achando que eu ia ter uma parada cardíaca. Então, um burnout não é algo que surge de uma hora para outra. Ele tem a ver com o acúmulo
Você vai levando o seu corpo ao limite máximo durante muito tempo, constantemente. Então você vai atacando o seu corpo. A hora que ele grita é porque já passou de todos os limites. Então o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Então não foi uma coisa, é do momento. Não foi do momento. Foi um acúmulo de muitos anos. Eu trabalhei de madrugada muitos anos. Não foi só no Bom Dia São Paulo. E, enfim, eu fui tentando adequar, aí entrei em contato com médicos, fui fazendo tratamento e tal, e tentando adequar um pouco melhor o meu sono para conseguir dar conta do tratamento mesmo sem parar de trabalhar. E aí, eu acho que juntou também uma depressão pós-parto que não foi diagnosticada. Nossa! Então, eu passei por um processo ali sem saber o que estava acontecendo. E ninguém diagnosticou. Caramba. Ô, Glória, e também parece que o parto do Benjamin também foi complicado, não foi? Que você queria parto normal, você chegou até com os 9 Foi quase parto normal, mas houve uma questão ali no momento O que aconteceu? Bombearam me deram como fala, analgesia. Eu tava com 9 de dilatação, tava indo super bem. Aí com 9 me deram analgesia e bombearam. Aí eu parei de ter contração. Aí bombearam ocitocina para eu voltar a ter contração. Só que a quantidade de ocitocina foi muito maior do que deveria ter sido, porque houve um problema no equipamento, bombearam a mão e jogaram uma quantidade muito maior. E o coração dele começou a parar. Meu Deus! E aí foi um caos. Foi um caos, virou parto de emergência. Só que eu estava numa sala de parto normal do hospital. Tive que ser levada para outra sala que não estava preparada, a sala de emergência. Então foi muito caótico. E foi um momento ali que eu não sabia se o coração dele estava parando ou não. Eu pensei na hora assim, se tem alguém que pode salvar esse bebê, sou eu. Porque ele está dentro de mim. Então eu vou jogar o máximo que eu conseguir de oxigênio para ele. E fui meditando, aí fui respirando com calma. Tanto que um momento o médico falou, você tá bem, fala comigo. Porque eu parei de falar com todo mundo. Você se conectou ali, você falou, nossa... Isso. E aí, diante de um caos... Foi aquele parto de emergência, o bebê estava encaixado, teve que puxar ele de volta, sabe? Mas graças a Deus, deu tudo certo, ele nasceu super bem e tal. E não teve também a questão que cortaram o rostinho do seu filho? Isso, aí na hora do hora que foi fazer a cesárea, também houve um corte ali no rostinho dele. Gente, que loucura teve isso. Teve que dar ponto, foi um parto assim, bem tenso. Não, aí você vai pra casa, aí vem uma depressão pós-parto. O que você sentia, Glória? Eu virei uma leoa em cima do meu filho, sabe? Uma leoa. Eu queria proteger ele de tudo e de todos. Então, eu me fechei em cima dele. Só que eu comecei a ter sintomas depressivos que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca tive depressão na minha vida. Quais os sintomas assim que você sentia? Tristeza, vontade de chorar, uma coisa que eu não sabia explicar, uma angústia dentro de mim, um negócio que eu não sabia explicar, e eu percebia que eu não conseguia sair daquilo. Como que você sinalizou que era uma depressão pós-parto, assim, que você falou, poxa, eu preciso de ajuda? E chegou um dia que eu cheguei pro meu marido e falei, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô bem, e eu não consigo sair disso aqui. E ele olhou pra mim e ele falou, eu não consigo te ajudar. Porque ele me ajudava dentro das possibilidades dele, que também não tinha conhecimento sobre isso. Sim. E aí eu fui procurar... eu tinha uma neuro que ela me tratava enxaqueca. E eu estava tendo crises de enxaqueca também e tal. E eu falei com ela. Eu falei, olha, eu tô com alguma coisa aqui que não tá normal. E aí ela foi entendendo o momento ali, aí ela começou a me dar medicação para eu sair daquele buraco que eu tava. Aí conforme você vai ir fazendo terapia, obviamente, conforme você vai levantando, tirando, eu falo que a impressão que dá é que você tá se afogando, né? Aí a hora que você começa a tirar o nariz, olhar o horizonte, depois você tira o olho, depois você tira o nariz, respirar... Aí você começa a enxergar outras possibilidades, você começa a ver o mundo de novo. Mas foi bem intenso. Nossa, eu imagino que deve ter sido bem difícil para você. Nossa, tanto que tem situações que eu passei naqueles primeiros 3, 4 meses iniciais do meu filho que eu não me lembro. Eu não tenho
memória. Memória do que foi, Não, o que aconteceu. Tem uma amiga minha outro dia que falou, lembra que eu fui na médica com você, que eu levei você na médica pediatra? Você não lembrava? Absolutamente nada. Teve uma outra que me levou para o shopping. A primeira vez que eu saí com o Benjamin, ela me levou no shopping para dar uma volta. Pra esparecer tudo. Não me lembro. Ô, Glória, e quanto tempo, assim, você voltou, assim, na sua ativa, que você se reconectou com você, que você voltou a sorrir, Olha, que começou a fazer mais sentido pra você as coisas? Aí eu voltei a trabalhar, então eu passei a dormir muito pouco. Então eu continuei ainda, eu não estava bem, por causa da questão do sono. Eu tinha sono 24 horas por dia. Eu imagino, porque em casa já estava com acumulado de conseguir descansar por conta do bebê. Aí vai trabalhar muito cedo. Isso. Eu imagino. Aquilo Então vai foi juntando, isso. vai virando uma bola de neve, né? Eu acho que quando eu saí dessa rotina da madrugada, que eu consegui passar a dormir uma noite inteira, precisava de remédio ainda para dormir, porque eu precisava de remédio para induzir o sono. E depois remédio para prolongar, porque dava 3 horas da manhã eu acordava como se fosse meio-dia. Que eu fiquei muitos anos acordando nesse horário. Então, mesmo saindo da madrugada, eu continuei acordando 3 horas da manhã. Gente, que loucura. E aí, quando dava 6 horas, é que o meu corpo começava a ter sono. Então, eu precisei de medicação ainda durante um tempo. Mas a partir do momento em que eu saí desse horário, em que eu saí daquela situação que estava me gerando aquele momento todo, né? Eu acho que o meu corpo foi acalmando um pouco e aí eu fui me reconectando comigo. E hoje você tá super bem. Graças como que você a tá Deus. hoje? Tá bem, Jimmy tá bem. Graças a todo mundo bem. Tá todo mundo bem, tá ótimo. Que demais. Realmente foi uma fase complicada. Ai, que bom que tá tudo bem agora, né? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Que ótimo. Ô, Glória, tem pessoas que te chamam muito, mandam mensagem. Vamos ver quem mandou? Gente. Momento especial. Aqui não pode faltar nunca essas homenagens. Vamos ver, roda aí. Logo que eu entrei na Globo, eu ouvi assim das pessoas: cuidado, hein? Lá é cada um no seu quadrado e ninguém ajuda ninguém. E aí eu me deparo com a Glória Vanik, que me recebeu, me acolheu, me ouviu. Inclusive, eu contei para ela logo na primeira conversa que eu não tinha onde ficar, porque eu não sabia se eu seria contratada definitivamente como repórter. Sabe o que ela fez? Ela me ofereceu para eu ficar por tempo indeterminado na casa dela. Ela me ofereceu uma casa, um quarto, uma cama e uma amizade que se tornou muito, muito especial. Nós estamos juntas até hoje e eu espero que pro resto da vida. Você seguramente é a pessoa com quem eu mais cruzei ao longo da vida. Você é uma pessoa muito, muito autêntica, né? Isso que a gente vê no vídeo, né? Da simpatia, da doçura, do riso fácil, é o que a gente vê aqui fora do vídeo também. Tudo de melhor pra você. Tamo junto. Já estivemos Sempre. E continuamos. Um beijo. A Glorinha, gente, eu trabalhei com ela há mais de 15 anos, né, no jornalismo, nas madrugadas. E foi muito legal porque eu pude conhecer também essa profissional, que é muito competente. E ela tem esse riso fácil não só na TV, mas também nos bastidores. Então é leve, é suave. E eu desejo um dia poder voltar a trabalhar com você, porque é muito gostoso. E também, hoje, posso dizer que tenho essa honra de te chamar de amiga aqui do lado de fora. Te desejo, assim, todo o sucesso do mundo. Vou continuar aqui te aplaudindo. Eu sei que você tem muita coisa boa ainda pra plantar, pra acontecer, e eu vou estar aqui sempre do seu lado. Se eu tivesse uma palavra para definir a Glorinha, seria a alegria. Ela tem uma alegria genuína de viver. E a Glorinha é uma pessoa incrível, assim, como amiga, é muito generosa, sabe? Ela quer puxar todo mundo para se dar bem junto com ela, não deixa ninguém para trás. E eu tive a sorte também de trabalhar com ela, né? Essa apresentadora maravilhosa, super estudiosa, comprometida. Te amo, amiga. Que legal fazer esse vídeo pra você. Oi, Gló. Eu queria te mandar um beijo aqui da Suécia, aqui do Exército. Mas eu só queria te falar que eu penso muito em você, que eu te amo muito, que eu sinto muitas saudades, que você me inspira a ser uma mulher mais forte, uma mulher no Exército. Obrigada por fazer parte da minha vida, por me dar muitos conselhos muito bons. E por sempre defender o direito da mulher, o direito de, sabe, se empoderar. E isso.
Beijos. Benja, a mamãe saiu. Estamos sozinhos. Você sabe o que isso significa, né? A gente pode fazer o que a gente quiser? É isso aí! Não, mas na verdade, é que quando a mamãe não tá, a gente tá meio perdido, né? Ela é a única que me ajuda na lição de casa. É. E ela cuida da gente quando estamos doentes. E a gente nem sabe que roupa a gente vai usar. Amanhã se vai estar frio ou se vai estar calor. É verdade. E ainda por cima, arrasa no trabalho. É uma mulher de sucesso, é a jornalista mais simpática e competente do país. A gente te ama, mamãe! Ai, gente, mas isso não se faz. Que lindo, Glorinha. Gostei. Todo mundo chama você de Glorinha. Gostei. Já virei íntima aqui já. Nossa, eu não esperava. Ai, não é gostoso a gente receber uma homenagem assim de quem a gente ama? Não, e vocês trouxeram pessoas que eu amo do fundo do meu coração. Ó, lindona, assim. que delícia, viu? Olha, muito obrigada Muito pelo carinho obrigada. aqui com a gente. A gente adorou saber um pouquinho mais da sua trajetória, uma trajetória linda de sucesso, né? Um trabalho tão lindo, né? Que você executou há tantos anos. Muito obrigada. Mas você continua aqui com a gente, não vai fugir da gente, não. Não, você continua não aqui que a vou. gente vai falar de menopausa. Tá bom. Topa ficar aqui com a Topo gente? super. Eu vou chamar os outros convidados aqui. Vem pra cá, Nani Venâncio, minha linda. Vem entrar aqui já por aqui. Já gostei da sandália já, viu? Vem pra cá, doutor André Vinícius, Analice Nicolau e Adriana Colim. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, maravilhosa? E aí, tudo bem? E aí, sua linda? Ai, que delícia você aqui comigo, Dri. Que saudade, tava com saudades. Eu também. Nossa, tava muita saudade. Que linda. Que lindas. Gente, um assunto hoje, olha, o assunto vai render hoje aqui, hein? Não, Nani? Vai render, hein? Promete, hein? Ei, Nani, menopausa é um assunto assim que assustou você? Assustou não, né? Mas coisinha chata, né? Meu Jura? Deus. Por quê, Nani? Sofreu? Gente, menopausa eu não sofri muito não, viu, Dani? Muito pouco, mas é Não adianta a gente ficar colocando flores, falando, nossa, essa fase que vai acontecer. É óbvio que vai acontecer com todas nós, mas é horrível. Menopausa é um assunto que hoje a gente tem muitas dúvidas pra tirar com você aqui, viu? Estou aqui à disposição, super feliz de parabenizar pelo programa e por trazer essa pauta tão necessária hoje para que a gente quebre esses mitos e tabus de uma forma consciente e consciência. Analice, assusta esse assunto com você? Olha, eu nunca tive problema, mas é como eu estava já conversando com o doutor, né, e com as meninas, nesses últimos 3 meses, eu vim passando pelo meu climatério. Então, tá sendo muito desafiador. Eu digo que eu acho que a parte principal dessa passagem toda, principalmente hoje em dia, né, quando a gente fala de saúde mental também, é essa preocupação das mulheres estarem passando pelo processo. E quando eu percebi que eu estava entrando no climatério, que começaram as mudanças, os fogachos, a parte cognitiva começou a meio que me desafiar, passei por um processo de início de depressão, quando eu percebi, peraí, mas essa não sou eu. Tá desconfigurada alguma coisa ali. Tá alguma coisa errada aqui dentro de mim. Então eu já fui à procura de um médico. O psiquiatra chegou e falou, você tá com problema na tireoide. Então eu fui regular a tireoide e quando eu fui regular a tireoide, a ginecologista chegou para mim e falou, você já está no seu climatério. Por isso que teve toda essa desregulação. Olha que coisa. Mas assim, é muito desafiador. Tá tratando agora, então. Tratando e assim, é o dia a dia. Então eu tô reconhecendo uma outra mulher todos os dias, é uma nova Analice, é uma nova Analice no trabalho, é uma nova Analice em casa, é uma nova maneira de pensar. Por quê? Porque nós não ficamos mais ágeis como nós éramos antes, a gente precisa realmente pisar no freio. E eu acho que para mim veio isso, esse pedido de... O meu corpo chegou e falou, parou, porque agora vai ser diferente. Odri, você, como que você enxerga assim a menopausa? É um tabu? Te dá um desconforto? Como que você está vivendo? Olha, essa nova fase. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres potentes, inteligentes, que eu admiro. Tão bom poder falar sobre isso, né? Quando a gente é agente de conhecimento, né? A gente pode transformar tudo. Eu acho que é um traço da nossa maturidade. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. A gente vai chegar... É verdade. Né? Se tudo der certo. É democrático, acontece com todos os homens e mulheres, né, doutor? Processos diferentes, mas são inerentes ao ser humano.
Então, eu sou de uma época, não é com saudosismo e não, nada disso, mas a gente é do meio e sabe da televisão, sempre houve muito preconceito. A mulher não podia ser mãe, a mulher não podia envelhecer, a mulher não podia sequer falar sobre menopausa, como uma coisa tão natural como se fosse feio falar. E olha, parabéns, Dani, porque a gente poder abordar um assunto como esse com um especialista, não só, né, a visão da fé espiritualista, mas a mental, ter condição da gente aprender e ter hoje o benefício da medicina e desse papo tão aberto, dessa troca linda, é motivo de muita esperança. Então, que venha essa menopausa e que a gente consiga aí, com muita energia, com muito positivismo e com os meios, né, que nos ajudam para que a gente vença tudo isso. Bom, gente, e agora a gente vai mostrar para vocês aí de casa os mitos e verdade. A gente vai debater aqui, a gente vai mostrar para vocês se é mito ou se é verdade. O doutor aqui vai ajudar a gente. Roda aí. Quem tem câncer de mama tem menopausa precoce? Mito ou verdade? Bom, câncer de mama, a gente tá em outubro, né? Então acho que uma pauta muito importante pra gente falar, né? Fundamental. Glória, o que você acha? Mito. Mito? Pra mim é totalmente mito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem? Não. Nani, o que você acha? Acho que não, né? Senão não teria tantos casos de câncer com idades tão diferentes, né? Sim, tão distintas. Então, sim. Mito. Analice? Bem, mito? Pelo menos câncer de tireoide, eu sei de pessoas que conseguiram ser mães muito bem e tranquilamente. Então, não sei se o câncer de mama especificamente, eu não sei. Doutor, você que vai dar o aval aqui pra gente, viu? O que acontece? O tratamento do câncer de mama, quando ele envolve a quimioterapia ela pode ser tóxica para o ovário e matar as células que produzem o hormônio. Então, dentro desse cenário, no tratamento específico dos tipos de câncer de mama que precisam de quimioterapia, sim, hoje a gente chama de insuficiência ovariana prematura, é quando o ovário para de funcionar antes dos 40 anos de idade. Então, pode acontecer. Mas, por exemplo, se uma mulher tiver o diagnóstico de um câncer de mama numa fase muito inicial, que o tratamento seja conservador, só cirúrgico, isso não vai interferir na fertilidade, ela pode engravidar sem problema nenhum. Não tem a ver com o câncer de mama em si, né? Tem a ver com o tratamento especificamente. Exato. Então é verdade, então. Tem a ver com o tratamento, sim, não com... O tratamento com quimioterapia para o câncer de mama, que quando ele é diagnosticado numa fase já intermediária, ele é necessário ser feito, ele sim pode antecipar a menopausa. Mas se o tratamento for só cirúrgico, não. É verdade. É verdade. Não é mito. Exato. Tá. E outro tipo de câncer, doutor? Assim, câncer de pele, tem intestino... Perfeito, esses não. Também causa menopausa? É super interessante você trazer essa pauta, porque além desses cânceres não causarem menopausa, eles não são contraindicação à terapia de reposição hormonal. Isso é importante, os marcadores tumorais, né, doutor? Isso. E assim, a gente sabe, por exemplo, a tireoide, ela tem uma relação muito grande com o ovário, no caso de Analice. O que é que você confundiu? Os mesmos sinais e sintomas de hipertireoidismo, não falando em câncer, mas do hipertireoidismo, eles são muito semelhantes aos de menopausa. Da taquicardia, da calorão, da sudorese, da alteração no peso, tudo que eu tô tendo. E muitas mulheres acham que é da menopausa e pode não ser. Então, dela foi da tireoide, olha só. No caso dela, era da tireoide. A gente estava conversando aqui nos bastidores e era tireoide. E a gente não faz o tratamento da reposição hormonal, não começa antes de compensar a tireoide. Porque senão a gente pode mascarar um pouco a melhora ou o agravamento dos sintomas. Então esse é um cenário. Mas como você perguntou, Dani, o câncer de tireoide, além de não causar alterações para o ovário, não é contraindicação, você pode fazer reposição hormonal. O câncer de intestino, por exemplo, a reposição hormonal ajuda na redução do risco. Então, quem faz reposição hormonal tem menos risco de desenvolver câncer de intestino. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui pra gente debater. Roda aí. Quem entra na menopausa pode ficar com falhas na cabeça ou até careca? Mito ou verdade? Glória, o que você acha? Falhas na cabeça, o que ou será? Até ficar careca. Falhas na cabeça seria... Eu acho que o cabelo começa a cair, aquela coisa toda. Talvez, não sei, acho que interfere por ser hormonal, né? Por ser uma falha hormonal, eu acredito que interfira sim. O meu tem interferido bastante, tanto que a gente até estava conversando sobre isso, que eu tenho muito cabelo, né? E esse processo todo, os 3 meses, assim, que foram intensos, caiu muito cabelo, muito mesmo.
Eu tive 2 momentos, assim. Eu tive não tem a ver com menopausa, obviamente, mas no meu pós-parto, eu tive muita queda de cabelo, porque existe essa variação hormonal muito grande. E recentemente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, eu vinha tomando uma medicação, porque eu tive, tempos atrás, endometriose, fiz cirurgia, engravidei e tal, mas tomava uma medicação para controle da endometriose. Só que de 1 ano e meio a 2 pra cá, eu comecei a ter sintomas que me lembravam sintomas da menopausa. Eu falei, nossa, porque o remédio era para não menstruar. E aí eu falei, nossa, mas e aí? Agora o que eu faço? Tem um ponto de atenção super interessante. Você falou de 2 situações em que o corpo da mulher hormonalmente se comporta como se estivesse na pós-menopausa. Depois do parto, na hora que o cordão umbilical ele é clampeado, a mulher que está com níveis de hormônio estradiol e progesterona lá em cima, ela vai para 0. Por isso que a depressão pós-parto ela é mais comum. É como se você tivesse uma TPM muito intensa. Você fica com níveis hormonais semelhantes aos de menopausa. Endometriose é o meu mestrado, né? Eu sou especialista em endometriose. Eu falei com a pessoa então, certa. a endometriose, como ela é uma doença estrogênio dependente, ou seja, que os focos da doença crescem na presença do estradiol, um dos tratamentos é o bloqueio hormonal, seja com anticoncepcional, seja com injeção, seja, enfim, com qualquer método. E aí você fica com níveis de estradiol semelhante à da mulher da menopausa. Então é muito comum pacientes em tratamento hormonal para endometriose e pacientes pós-parto terem sinais e sintomas semelhantes à mulher de menopausa. Menina, eu tinha suores noturnos, tive ganho de peso, tive questões de memória, né? Minha memória não era a mesma, mas tive uma série de sintomas, assim, e tive também perda de cabelo. Perda de cabelo. O que você acha, Adri? Você acha... Eu acho que interfere. Interfere? Você acha que pode cair o cabelo, essa coisa menopausa? Claro. Interfere? Claro. Nani, o que você acha? Amiga, eu acho que vem tudo. É um combo. É um combo, mas vem tudo muito rápido, Dani. Eu tenho que falar pra vocês. É uma coisa que em 3 meses. O seu cabelo caiu, Nani? Não, graças a Deus não. Eu tenho que ter alguns privilégios, amiga, porque é tanta coisa, 3 AVCs, entendeu? Então aí o médico fala, Nani, você não pode fazer reposição hormonal que você teve. Eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica, né, 15 anos atrás. Aí fala, Nani, você tem que tomar cuidado, no seu caso é mais leve. Então vai ter que enfrentar a menopausa com dignidade, tá? Vai na fé, amiga. É complicado. Então, assim, o cabelo não perdi. Mas eu percebi que, assim, você ganha um peso muito rápido. Sim. E o calor, quando vem, ele é intenso. E demora muito pra perder. Então, mas pra mim, no meu caso, também foi poucas vezes. Mas eu senti que tudo piora e muito rápido. A coisa acontece pra você, parece assim, comecei agora, entrei na menopausa. 3 meses, amiga, 3 meses de alegria. Depois você começa a falar, gente, é muito rápido, Dani. É impressionante, por que isso? Eu até estava conversando com o doutor e eu falei assim, parecia uma carreta descendo ladeira abaixo. Ô, doutor, a pessoa cai o cabelo, menopausa mesmo? Exato. É mito ou verdade? Responde pra gente primeiramente verdade, isso. Porque o estradiol, que é o hormônio produzido pelo ovário, ele é responsável pela produção de colágeno no corpo inteiro e também no couro cabeludo. E outra coisa que foi o que foi comentado aí na pergunta, eu acho que ela queria referir à famosa névoa mental, o brain fog, que a cabeça fica mais lenta. A deficiência do estrogênio diminui a forma como o cérebro utiliza energia. Então, ele precisa da glicose para utilizar a energia e ele altera o formato dessa utilização da energia e causa, assim, esses esquecimentos. Como era o nome daquela coisa para botar na boca? Mas é muito forte. Então, você esquece. Você está falando sobre bolo de chocolate, você esquece a palavra bolo. Como é que pode, gente? Não, imagina um negócio programa surreal. ao vivo, a gente no palco. É isso. Não, eu tinha muito esse esquecimento quando eu tava amamentando, assim, que eu tinha acabado de... Mesmo motivo. É o mesmo motivo. De baixo, estrogênio. Estrogênio é o grande hormônio. Mas em contrapartida, eu gostei de amamentar, porque eu fiquei mais de 1 ano sem menstruar. Achei ótimo isso, que eu nem lembrava, tipo assim, que era da menstruação. Eu amei amamentar também. Eu amei. Isso é outro tema legal, hein? Mas eu amei. Eu Apesar amei, de comecinho ali ter sido dolorido, não, mas... uns 15 dias o bico virou um asfalto, né? Horrível, assim, mas depois melhora. Mais do que 15 dias aí, viu, gente? O meu rachou o bico, rachou do parto e eu tive 2 filhas normal. Ô, doutor, por conta do qual que você falou que é o hormônio? É o mesmo hormônio que tem estrogênio? O estradiol, ele é o grande hormônio responsável pela lubrificação e produção de colágeno. Então, existem 2 situações aí para ser ponderada.
A própria chegada da menopausa com a queda do estradiol causa um afinamento do fio. Isso. Você começa a notar que o fio fica... As mulheres dizem assim, doutor, o cabelo parece que não assenta na cabeça, parece que o frizz piora. É uma deficiência do estrogênio na produção do colágeno. Essa névoa mental foi comentada. E a própria reposição hormonal do hormônio testosterona, ela pode afinar também e determinar uma queda de cabelo se a dose estiver incompatível. Então, a própria reposição feita de também forma tem que inadequada... tomar cuidado, olha só. Também pode. O que é bom pode ser ruim, a depender da dose, da via e do perfil da paciente. Olha, talvez eu antecipe alguma pergunta, mas e a pele? A pele seca? Também. Por conta disso. Os pruridos, as coceiras e essas coisas. Choquinho no corpo. Choque no corpo, às vezes tem. Então, choque? Você tem, Drigo, no corpo? Choquinho não. Tem muita paciente que eu tô tendo um olha quanta choquinho no coisa. corpo, coceirinho, um choquinho por conta disso. Deficiência do estrogênio. Lembra, se a gente for fazer uma analogia do choquinho, é bem legal. Eu fiz um vídeo esses dias na rede social, as mulheres todas se identificaram, várias identificando esse choquinho. E aí eu faço uma analogia, sabe o cadarço da gente? A ponta do cadarço, ele não tem uma partezinha de plástico que deixa ele bem alinhadinho? Sim. A deficiência do estradiol na menopausa é como se aquela pontinha do cadastro que estava alinhada soltasse. Então, o seu corpo ele fica mais sensível a dores, a desconforto e choquinho na pele é uma competência da deficiência do estradiol no corpo da mulher. Mais uma pergunta, roda aí. Dizem que fazer reposição hormonal na menopausa engorda. É mito ou verdade? Alguém fez? Não, eu ainda não tô podendo fazer. Você não tá podendo fazer ainda. Você fez só o equilíbrio da tireoide, Isso, eu tô fazendo né? só o equilíbrio da Eu faço reposição e eu acredito que a reposição é para não engordarmos, certo? Acredito eu que é mito. Eu acho que é mito também. Mito, sim. Eu acredito que sim também. Porque justamente quando houve, pelo menos no meu caso, que eu tomei a medicação, que houve essa queda do estrogênio, tô falando certo, né, doutor? Eu engordei, eu ganhei peso. Agora eu tô aqui sofrendo para perder, mas ganhei peso. Então, eu acredito que seja o contrário, né? É isso, Dani? O que você acha? Eu tô tomando, tá? Eu peguei meu médico, Marcelo Pontes. Peguei o Marcelo e falei, Marcelo, pelo amor de Deus, não dá, né? Tanta coisa acontecendo comigo, eu não posso enfrentar agora uma menopausa sem uma ajuda sua, né? Aí ele falou, Nani, tem que ser muito de leve, muito pouquinho. Mas eu acho que tá muito pouquinho, viu? Porque às vezes dá uma... A boca fica nervosa ainda. Amiga, o negócio fica complicado. Aí eu falei... Você come suas emoções, né, amiga? Na menopausa, você come as emoções. Mas é uma situação, gente, no geral, a maioria das mulheres reclamam e muito. Eu acho que a gente ainda é privilegiada, tá com um probleminha ou outro. Sem dúvida. Né? A minha mãe reclama disso também, que, né? que não, e a maior ganho de parte, peso. né, Minha mãe reclamou bastante. O peso vem muito rápido. Não é seu. Sabe assim, você fala assim, que isso? Olhei no espelho e falei, que é isso? Não tava assim. Aí você já começa a repensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que tem esse controle? Será que com esse remédio vai dar uma controlada? Eu comecei a tomar. Acho que deu uma controlada, mas parece que o que eu ganhei ficou. Então vamos, né, doutor? Olha... Ô, doutor, mito ou verdade? Então essa reposição, a pergunta da nossa telespectadora, tem um ganho de peso? É mito. É mito. O que acontece é que quando existe a queda do estrogênio, você começa a ter um aumento da resistência à insulina, que é o hormônio que começa a acumular a gordurinha abdominal. Sabe a pochetinha que incomoda? Esse é um hormônio que começa a subir. A insulina sobe pela queda do estrogênio. A mulher que não faz reposição hormonal, ela tem uma chance de engordar 1 quilo por ano de menopausa. Então, é muito... Imagina, a idade média de menopausa da mulher do Brasil é de 47 a 51 anos. Se ela ganha 1 quilo por ano, de 47 a 67, ela tem uma tendência a ganhar 20 quilos. Uau, então é muita grande. coisa, e né? hoje o principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade. Então a reposição hormonal nas pacientes que pode, ela é um fator protetor da obesidade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu preciso falar que importância, né, de um médico, de uma apresentadora consciente, de um programa que traz isso. Porque a gente ouve tanta coisa mentirosa que é um desserviço, né? Muitas mulheres, às vezes faço uma live, alguma coisa, as mulheres... Quer dizer que reposição dá câncer? Tem muita gente que fala isso. Ainda essa história. Até onde eu sei, o doutor pode me corrigir, isso veio de um estudo, né? 2002, o WHI, Isso. Women's Health Initiative.
que trouxe um dado ali que depois foi desmentido, não é, doutor? Aí ficou com essa coisa, né? Que não... A cancerofobia relacionada à terapia hormonal foi desse trabalho científico. Um trabalho super mal conduzido que colocava todas as pacientes obesas, pacientes que já tinham mais de 10 anos de menopausa, pacientes sedentárias, tabagistas, etilistas, e deram um hormônio que naquela época era o Premarin, que era o Pregnant Mare Urine. Era urina de égua grávida transformada em comprimido e dada para a mulher dizendo que era reposição hormonal. E associado a isso, existia um outro hormônio que era o acetato de medroxprogesterona, uma progesterona sintética que ela sim aumentava o risco de câncer de mama. Nossa, então era uma coisa, um remédio errado, né? Aí o grande problema, né? exato, e o grande problema é que esse trabalho, publicado em 2002, ele foi um trabalho global, ele gerou uma repercussão mundial. Muito grande, E aí, 20 anos depois, em 2022, foi publicado um novo trabalho com essa mesma equipe. Eles disseram, olha, a gente errou na seleção das pacientes. Então, a interpretação que a gente teve não é verdadeira. Mas ele não ganhou essa mesma repercussão global. Então, ainda existe isso no mundo inteiro. Até esse hoje. grande mito da reposição hormonal associada com câncer de mama, que infelizmente fez com que as mulheres das últimas 2 décadas fossem cerceadas de fazer terapia hormonal. Muitas que podiam não fizeram. Eu quase perdi o bonde, porque falavam tão mal. Eu fui entrando na menopausa, fui me equilibrando ali com os meus pratinhos. E aí, nossa, existe reposição. A falta de consciência que eu tinha da menopausa e aliada à falta de consciência do que a gente pode usar a nosso favor é algo que nos tira a qualidade de vida, não só na parte estética como na funcional, que são as duas coisas que para a mulher são importantes, é inegável, Só uma né? dúvida, todo hormônio, toda reposição hoje é bacana ou tem aquela coisa do bioidêntico? A gente sabe também que tem medicamentos mais caros, Mais que o bioidêntico é mais sintéticos, caro. E tem os mais acessíveis também. Exato. Eu quero saber da dosagem, como que é em hormônio isso pro corpo? Existem, Nani, isso é super interessante, porque quando a gente olha para hormônio, quando a gente chama de hormônio, a gente está colocando, eu sou nordestino, né? Coloca tudo num balaio só. E existem hormônios. Hormônio natural é o hormônio que o seu corpo produzia. O seu ovário produzia estradiol e progesterona. E aí a indústria farmacêutica tem 2 tipos de hormônio. Eles produzem hormônios sintéticos. Sintético é tudo que é uma semelhança do que o corpo produzia, mas é feito pelo laboratório na indústria. Dentro dos hormônios sintéticos, nós temos 2 classificações. Um que é semelhante estruturalmente ao que o corpo produzia, que chama de bioidêntico. Então, seria a chave duplicata do seu carro. Você não recebe 2 chaves iguais quando você compra. Então, o bioidêntico é a chave duplicata. Ele se liga no mesmo receptor que o hormônio natural se ligava, com a propriedade fisiológica. Então, muito semelhante. Efeito colateral quase nenhum na dose correta. E existem os hormônios sintéticos não isomoleculares ou não bioidênticos. Seria a chave que você mandou o chaveiro fazer para abrir sua porta. Ela é parecida, mas ela não funciona tão bem. Tem que fazer uma forcinha, tem que dar um jeitinho, tem que dar um empurrãozinho. Então, funciona. Então é isso, gente. Vai cuidar também, tem que ter um bom médico, você tem que passar pelo seu médico, tem que ter a consciência do tratamento, que seja um profissional claro, que te explique, te oriente, porque tem a diferença de hormônio, gente, do bioidêntico pro hormônio normal. Agora, doutor, no SUS, assim, as pessoas que estão nos assistindo agora, tem acesso a esse tipo de tratamento? Uma pessoa, uma dona de casa agora que está nos assistindo, tem esse recurso, né? Precisa de fazer uma reposição hormonal, tem esse acesso de chegar lá, né? De poder ser atendida, de fazer uma reposição? Existe. Eu fui professor universitário da Universidade Federal durante 10 anos trabalhando no SUS, lá na Paraíba. Então, a gente tem acesso. O que acontece é que a cartilha que é disponibilizada no SUS, a grande maioria são com os hormônios em comprimido via oral. Então, são com os hormônios sintéticos que não têm a estrutura semelhante. E é muito importante que a gente fale que esses hormônios, eles também melhoram sintomas, também resolvem a vida do paciente e também podem ser usados. Melhora esses 100 e poucos sintomas aí? E, na verdade, eles são os mais estudados, porque às vezes a gente conversa sobre o que é o melhor, mas entre o possível e o ideal existe uma linha tênue incrível que qualquer mulher pode se beneficiar disso. E antes
ela utilizar um hormônio sintético não isomolecular do que ela não fazer a reposição. Porque mesmo esses hormônios que são via oral, que não têm a estrutura semelhante, eles também trazem benefício dentro do momento. Se ele for iniciado no momento certo, também melhora o risco cardiovascular, também melhora a memória. Os trabalhos são super interessantes. Então você que está nos assistindo, procure um hospital universitário, procure o posto de saúde da sua cidade, que sim, a reposição hormonal ela melhora a qualidade de vida independente. É melhor fazer uma reposição do que não fazer. Mais uma perguntinha pra gente. Li uma notícia em que dizia que o tabagismo e o estresse pode antecipar a menopausa. Mito ou verdade? Olha, ótima pergunta. Alguém fumou, já fumou aqui? Nunca fumei. Nunca? Fumei. O que você acha, Adri? Tabagismo? Você acha que interfere estresse? Eu acho que é uma grande droga, né? Então, como toda droga, eu acredito que faça muito mal para nossa vida, para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. Pode antecipar a menopausa? E agora, antecipar? Eu acho que tudo em excesso, acho que sim. Verdade. Acho que pode. Sim. Também, sim. Sim? Sim. Verdade? E você, Glória? Eu acredito que vai interferir de alguma forma. Como a Adriana falou, o cigarro é uma grande droga. Né? E a gente sabe que causa muitos transtornos no corpo do fumante ou da fumante. Então, eu acredito que alguma interferência possa vir a ter. Nani, o que você acha? Eu acho que é um veneno no corpo, né? É mais de 2.000 componentes químicos negativos no cigarro, né? Eu não sei se antecipar, mas atrelado pode causar outras coisas outros danos ruins no seu corpo. Sim, doutor? Sim, pode antecipar. Ah, pode antecipar? Então é verdade. Verdade, porque quando você está diante do hábito de fumar, a nicotina, ela gera estresse oxidativo no ovário. E aí quem determina a idade da menopausa é a quantidade dos folículozinhos que você nasceu com eles e que vai perdendo ao longo da vida. Estresse e tabagismo. As duas situações, porque o estresse oxidativo, estresse oxidativo é a produção de radicais livres. Toda a reação química que o ovário faz todos os meses para você ovular enquanto você é jovem, você vai gerando estresse oxidativo e por isso vai matando esses pequenos folículos e a idade média de menopausa é entre 33 a 40 anos a partir da primeira menstruação. Então, um cálculo super simples. Se você teve a primeira menstruação aos 10, você geralmente vai menopausar dos 43, né, dos 33, somando 33 anos, dos 43 aos 51. Então, você tem essa janela de tempo. E o tabagismo, ele antecipa porque ele mata esses folículos mais precocemente. Então, diminui a reserva ovariana. E um detalhe super importante, na reposição hormonal, as pacientes que têm o hábito de fumar, as mesmas enzimas que o corpo utiliza para metabolizar os hormônios, elas são usadas para metabolizar o cigarro, a nicotina. Então isso também interfere muito, é muito ruim e desafiador para um médico fazer reposição hormonal de uma paciente que fuma. Nossa, aumenta é uma o risco droga para ela, então, né? Exatamente. Olha. Aumenta o risco para ela se ela fuma de ter alguma complicação, como AVC, como trombose, e também diminui a efetividade da terapia hormonal, porque o corpo está dizendo assim, ó, eu preciso me livrar da nicotina e eu vou usar essas mesmas enzimas que iriam usar o hormônio para te dar um benefício, eu vou usar elas para poder me livrar da nicotina. Esse papo que a gente está tendo é importantíssimo. Inclusive, eu tenho uma amiga jornalista, super antenada e tal, e que estava com sintomas da menopausa e não sacou. Não sacou que não estava sacou, tendo. Né? Porque você tem estresse, é isso, é aquilo e tal, o dia a dia. Você não percebe que aquilo ali pode estar atrelado à menopausa. Você acha que é porque eu tô dormindo pouco, é porque você vai botando outras culpas, né? Outras justificativas, exatamente. Bem eu. Não, e a gente justifica mesmo, né? Mas porque tá no dia a dia, na correria, né? Não tem como. E nós entramos no looping, né? Vai trabalhando, depois eu olho para isso, depois eu olho para aquilo, e quando você vê, vem um freio. Né, o corpo mesmo, ele vem e freia. Então, você começa a olhar para a vida diferente e precisa se olhar, principalmente. Nós mulheres, nós vamos deixando para depois, e isso serve de alerta para todas as mulheres que estão assistindo. Porque inclusive as jovens, né? Principalmente as jovens, que nós achamos o quê? Nós temos pique para tudo, e de repente vem. E quando vem, você fica
apavorada, porque você não sabe para onde ir, porque você começa a achar justificativas. Não, porque, como você falou, tô cansada, amanhã eu tenho uma reunião, depois eu vejo isso, amanhã eu tenho outro trabalho, depois eu vejo isso. Assim, a gente até a hora que o corpo vai empurrando, né? O nosso cuidado, né? Sempre cuidar da gente para depois, né? Você cuida da família, você cuida de marido, cuida de filhos, cuida de amigos, do trabalho. A gente cuida sempre de tudo primeiro e nunca para primeiro assim. A gente acha um egoísmo, né, nós mulheres. Não vou cuidar de mim. Então, quando isso acontece, que chega a menopausa, você vai ter que cuidar de você. Mais uma perguntinha pra gente. Eu já vi algumas famosas dizer que a vida sexual acaba depois da menopausa. Isso é mito ou verdade? E aí? Eu acho que mudam as prioridades. Eu acho que vai mudando o nosso olhar, vai mudando. Eu falo por mim, tá? Não sei vocês, mas eu falo por mim. Eu acho que nós começamos a sentir tesão por outras coisas. Não é somente o ato sexual, mas é o sentir tesão pela vida, pelas pessoas, pelas histórias. Né, pelo amor, pela gratidão. E isso que é o diferente de quando tem essa transição, de quando você faz essa mudança. Sim. Então, eu até completo. Eu acho que o autoconhecimento nos cura, nos salva, né? Ó, gente, mas eu sou um pouco contra isso aí. Eu acho que perde libido mesmo. É físico. Entendeu? Eu acho que é físico, você perde a libido sim. Você tem que buscar ajuda com o médico. Pra mim voltar também. A ter o tesão, a atração, tudo, né? Porque, inclusive, trazendo novamente a experiência, eu lembro de ter havido ressecamento vaginal. É algo que não se fala e a gente tem que falar. Porque causa dor na relação e atrofia vaginal. Hoje a medicina está muito avançada, eu acho que tem vários recursos, né, doutor? Vamos lá, é uma parcial verdade. Uma parcial verdade. Porque o que é que acontece? Existe sim uma queda do estrogênio e traz o que Glória trouxe para cá. A queda do estradiol causa ressecamento vaginal, causa atrofia vaginal. E isso causa dispareunia de introito, é a dor na penetração inicial. Desconforto muito grande, que aí trazendo o que Nani comentou. Isso pode ser aliviado com fisioterapia do assoalho pélvico, exercícios de contração e relaxamento, a própria reposição hormonal local. Então, esse ano teve uma grande revolução. Nos Estados Unidos, o FDA liberou, agora poucos meses atrás, a liberação da reposição hormonal de estradiol, inclusive para pacientes que tiveram câncer. Mesmo o câncer de mama, mesmo os cânceres que respondem ao hormônio, podem sim utilizar a terapia estrogênica local vaginal. Isso foi uma melhora imensa, por conta que eu comentei com vocês. Se a mulher fez um tratamento para câncer de mama e ela tem que zerar os hormônios dela, o ressecamento vaginal é algo extremamente desconfortável e que sim, dificulta ela ter vida sexual porque ela vai sentir dor. Então a associação não vai ser de prazer, vai ser de dor. Ai, gente, a diretora aqui tá falando que tem que encerrar, que acabou o tempo. Ô, doutora, esse assunto precisa falar mais vezes aqui, porque é um assunto muito importante. A gente precisa orientar as nossas telespectadoras, né? Porque a gente tem que aprender aqui, ó. O doutor tava aqui, consulta de graça. Onde que a gente tem consulta de graça aqui, né, doutor? Com um médico tão bom, assim, que a gente... Eu adorei a sua presença aqui, doutor. Muito obrigado. Nossa, um dos melhores médicos, viu, Dani, desse Ah. país, viu? Um dos melhores médicos desse país. Olha, eu adorei a sua explicação aqui, viu, doutor? Muito obrigada, viu? Fico extremamente feliz. Obrigado. Parabéns por trazer essa pauta. E a gente vai terminar a consulta no camarim, tá? Mais uma hora. Olha aí, ó, consulta de graça, né, Nani? Nani, obrigada, viu? Obrigada, Amei que você veio. maravilhosa. É sempre uma alegria estar aqui, viu? Mesmo operada, com o pé operado, eu tô aqui, Você né? sempre me prestigia. Muito obrigada, Obrigada de verdade, a você, viu? viu? Glorinha, muito obrigada. Amei a sua Dani. presença aqui. Amei Muito conhecê-la, obrigada. viu? Conhecer um pouquinho mais a trajetória também, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E agradeço a todos que acompanharam. Eu também, Analice. Muito obrigada, Dani. também. Eu queria até deixar um recadinho para as mulheres que estão em casa. Eu lancei um e-book que se chama Transição. Então ele fala muito sobre a aceitação dessa fase do climatério, aonde que nós devemos buscar informação, como devemos buscar e como devemos também olhar para nossa comunicação interna, principalmente. É isso aí. Muito obrigada, viu, Obrigada, dona Dani. Dri? Amei também que você veio, viu? Olha, uma glória ouvir a tua história. Sou sua fã. Obrigada, e é tão bacana a gente estar aqui entre pessoas que eu admiro. E com o convite seu, dessa mulher, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Ela obrigada, é exatamente genuína, assim, ó, autêntica. E sou muito sua fã também. Eu também, E recíproco. muito obrigada. Deus é bom o tempo todo mesmo. Muito Volta obrigada. mais vezes aqui pra gente falar sobre menopausa, que o assunto rendeu Claro. aqui hoje, né, gente? Faltou mais aqui, mas Rende, né? rende. É um assunto que a gente Rende. adora. A gente aprendeu muito aqui hoje com o doutor. Gente, eu quero agradecer o carinho, a audiência. Muito obrigada, viu? Beijo grande no seu coração e até mais. Valeu, Brasil!